No último vídeo, nós falamos sobre o colonialismo francês no Camboja, sobre a independência do Camboja e a chegada ao poder do Khmer Vermelho. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como foi esse período do Khmer Vermelho no país. Vamos falar mais sobre esse assunto, então clique em curtir, se inscreve e vamos embora! Passado, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Camboja teve a sua independência com a monarquia, com o príncipe Sihanouk no poder. Em 1970 ocorreu um golpe de Estado, chegou ao poder o Lon Nol e depois do Lon Nol acabou que o Khmer Vermelho tomou o poder. O Lon Nol, quando ele deu esse golpe de Estado, ele acabou fragmentando bastante a estrutura do governo do Camboja, ou seja, enfraqueceu as forças armadas, enfraqueceu as instituições. E isso deu força para que o Khmer Vermelho viesse a crescer e tomasse o poder no país. O Khmer Vermelho era o braço armado, o braço militar do Partido Comunista do Camboja. Esse partido foi fundado em 1951, mas como a monarquia era algo muito tradicional e com o príncipe Sihanouk ele tinha muita popularidade, o Partido Comunista ele sempre esteve na clandestinidade. No final da década de 1960, o Khmer Vermelho surgiu como uma força militar, começou uma série de combates. Com a queda da monarquia e a chegada do Lon Nol ao poder, então o Khmer Vermelho teve mais espaço de manobra, foi tomando cada vez mais espaço no país e tomou o poder em definitivo em 1975. E quem se tornou o líder do Camboja foi o Pol Pot, que foi um dos maiores facínoras do século XX. No Camboja comunista ocorreu um forte processo de mudança na sociedade, a religião foi proibida, o Camboja se tornou oficialmente um país ateu, então muitos monges budistas acabaram sendo levados para trabalhar em campos forçados como punição. Também houve uma forte mudança da estrutura do país, muitas pessoas sendo levadas para trabalhar em comunas camponesas. Também houve uma matança muito alta daqueles que eram considerados inimigos do poder. A quantidade de mortos é estimada entre 1,5 milhão e 2 milhões, o que tem um nome bem claro, que é genocídio, é o chamado genocídio cambojano. E o Pol Pot tinha coisas bem loucas na cabeça dele. Um dos casos era que óculos seria uma prova de que a pessoa pertenceria à classe burguesa, então a pessoa usar óculos ou ter aquelas marcas de óculos seria algo suficiente para ela ser executada. Também foi proibido qualquer tipo de leitura que não fossem as leituras oficiais do governo, apenas aquilo que o governo imprimisse que poderia ser lido. Então foi um período de muito autoritarismo, foi um período de muita violência. Ele também teve um processo de reforma agrária bastante amplo no país, e isso desestruturou boa parte das atividades econômicas, sem contar que o processo de expurgo, de expulsão de membros do Partido Comunista que eram considerados traidores, também foi bastante amplo. Então foi um período de extrema insegurança, de um período bastante complicado para o Camboja, que experimentou uma crescente de violência num espaço muito curto. Esse poderio do Khmer Vermelho durou até o ano de 1978, quando as tropas do Vietnã invadiram o Camboja. O Partido Comunista Cambojano e o Partido Comunista Vietnamita estavam tendo diversos atritos, e um dos pontos de atrito era justamente a forma como a sociedade cambojana estava sendo conduzida. Então houve essa invasão ao Camboja. O Khmer Vermelho, ele, de certa forma, foi tirado do poder. Na verdade, as figuras mais autoritárias, as figuras mais extremas, elas foram expulsas
do governo, e quem foi para o governo foram aqueles comunistas que justamente eram considerados traidores, os que eram os dissidentes, aqueles que não concordavam com a forma com que o Pol Pot estava conduzindo o país. E acabou acontecendo uma multiplicidade de poderes dentro do Camboja durante a década de 1980, em circunstância disso tudo. De um lado você tinha os comunistas cambojanos, do outro lado você tinha os comunistas vietnamitas e do outro lado também havia a antiga monarquia com o príncipe Sihanouk, que estava pretendendo voltar ao poder. O Camboja começou a sofrer muitas pressões internacionais, por exemplo, de países como Estados Unidos, embargos financeiros, e isso tudo foi causando um enfraquecimento do governo. E acabou que tudo retornou para como era antes. No ano de 1993, a monarquia foi restabelecida no Camboja, o Sihanouk voltou ao poder, só que dessa vez como uma monarquia parlamentar, mas uma monarquia parlamentar onde existe um único partido político, e é essa estrutura que segue até os tempos atuais, com o filho de Sihanouk como o atual rei do Camboja, esse sistema monárquico parlamentar unipartidário funcionando até os tempos de hoje. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.